Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. E para quem acha que contar histórias é coisa para criança, está muito enganado. O projeto Conta Eperi vem abrindo caminhos ao diálogo e às trocas culturais entre jovens de 13 e 14 anos. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a atriz e professora Cíntia Brudiolo. Cíntia, antes de a gente começar a abrir os caminhos a respeito do projeto, gostaria de que você contasse para a gente, para o nosso telespectador, como é que ele funciona. É um projeto que já está em vigor aí desde fevereiro. Isso. Nós somos um grupo de contação de histórias, que é o Conta E Histórias, e a gente veio desde mais ou menos março, abril do ano passado, formatando esse projeto, né? E começamos efetivamente em fevereiro. A ideia é que a gente vá à escola levar tanto apresentações para crianças que normalmente não vêm ao centro da cidade, crianças e jovens que não vêm ao centro da cidade, assistir uma história, um teatro ou um cinema, e dá para eles a oportunidade de vivenciar as formas artísticas. No nosso caso, a contação de histórias, mas a gente trabalha sempre com um formato de contar histórias com várias linguagens. A gente acredita que tem várias formas de se contar e de contar os seus casos, as vivências do dia a dia, né? Além das histórias literárias ou orais que a gente habitualmente pensa como contar histórias. Então a gente trabalha com contação oral, que é o falar a história usando corpo, voz, adereços, fantoches, às vezes figurino. Trabalhamos com a escrita criativa, que é a produção de palavras, frases, textos, né? E isso numa gradação, porque a gente sabe que há uma idade que tem naturalmente um afastamento da escrita, porque é muito associado à sala de aula, à prova, à cobrança. E então a gente começa desde os jogos de palavras e mostrar que isso também é divertido e também é arte, é uma forma de expressão muito válida. E trabalha com as narrativas em colagem. A gente usa cortar, colar, desenhar através da confecção de cartões, de dioramas, que aquilo ali resume um mundo, né? A gente pode contar uma história através de um diorama ou de um painel. Então a ideia é que os jovens passem pelas 3 formas e aí num segundo dia ela tem a oportunidade de escolher em qual ela quer se aprofundar. Então, porque a gente acha que também é um momento que a gente não está ali simplesmente para trabalhar a arte, a gente está ali para trabalhar a expressão, a participação cidadã, a formação crítica através da arte. Ô, Cíntia, eu queria a sua opinião enquanto, né, educadora. Nós sabemos que a visão, né, da escola tradicional ela está mais do que falida. Né? Chegou o momento em que você tem que ver a realidade do aluno, né, e a partir dali você buscar a necessidade maior dele tentar entrar nesse mundo. E acredito que na sua área, eu acho que deve ser mais fantástico ainda, porque você vai diretamente a ele buscando, né, o que ele tem mais sensível. Qual é o resultado que você tem, né, a partir daí em relação a outras disciplinas também? Essa ligação que é feita com as demais disciplinas. Eu acho interessante que se a gente pensa nesse formato de escola tradicional, de mundo capitalista, as disciplinas ligadas à arte não têm um objetivo concreto e imediato. Ela não serve para passar no vestibular, ela não serve para aprender uma profissão. Até pode, né? Eu comecei a fazer teatro, contação de histórias adolescente e estou nisso hoje como profissão. Mas a gente sabe que é uma minoria. Agora, os resultados, eles vêm de outras formas e é uma construção, né? Como a gente estava falando aqui de mudança de cultura, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente trabalha ali a autoestima dos alunos, a capacidade de autoexpressão melhora a fala, melhora a condição de escrever, melhora o interesse por buscar formas de se aprimorar. Então, o nosso objetivo, sobretudo com a contação de histórias, é formar leitores. É que os alunos se interessem por ler, e a partir daí, sim, escrever e buscar outras formas de acesso à própria formação. A gente poderia entender que é dar ao ouvinte da história ferramentas para que ele, então, aí conquiste o seu próprio espaço, é isso? Sim, através da oficina, sim. Exatamente. Porque nosso objetivo é que eles vivenciem. Não é, nesse primeiro momento, ensinar a técnica. Olha, para contar a história, você faz assim, você pega... Não, é muito mais a pessoa descobrir a sua forma de contar aquela história, né, e vivenciar e se experimentar fazendo aquilo. A gente acredita que todo mundo tem uma série de potenciais.
Se a gente pega o histórico do ser humano, sempre foram pessoas múltiplas, né? Com múltiplos talentos. Você vê, eu acho que o ápice a gente pode considerar o período da Renascença, em que os artistas eram totalmente múltiplos, eram pensadores, cientistas. E a gente, ao longo do tempo, foi trabalhando no sentido de uma especialização. Isso vai afunilando, né? Cada vez mais a gente sabe muito fazer uma determinada coisa. E esses potenciais artísticos acabam ficando latentes. E se você trabalha a arte aliada à educação, é uma possibilidade do jovem descobrir que tem outras possibilidades para ele na vida. Cíntia, você não percebe que, na verdade, o ser humano tem muito a dizer, né? E está sempre só ouvindo. Então tem uma carência muito grande de falar de si, né? Das suas conclusões pessoais, né? Fazer suas colocações. Então, isso precisa começar cedo. Você acha que esse seu projeto dá mais resultado quando vocês começam com a criança já bem cedo, para que ela se habitue a falar de si e a se expressar, a conquistar o seu espaço de colocar suas ideias? Eu acho que não existe uma idade para começar no sentido de ser limitadora. Mas quanto mais cedo a gente começa, claro que você está trabalhando, como eu falei, ligado diretamente na autoestima, na capacidade de expressão e também na capacidade de ouvir. Pois é, mas e quais as dificuldades você tem para fazer isso com um jovem que já está formado? Então, isso a gente tem passado a cada escola que a gente vai, é uma realidade muito diferente que a gente encontra. E é mais difícil, a gente entende sim que é mais difícil, mas ao mesmo tempo a nossa opção por fazer com os jovens foi justamente porque é uma idade que os projetos já são mais escassos. Todo mundo pensa primeiramente em levar as oportunidades para as crianças. E aí, muito de forma empírica, a gente veio observando, tanto eu quanto os dois integrantes do grupo, a gente veio observando que o acesso a essas possibilidades artísticas, nesse momento de transição da infância para a adolescência, ele é muito determinante. Porque muitas vezes a criança faz, mas isso fica lá na infância como uma atividade, uma experiência que ela teve. Eu fiz balé quando eu tinha 7 anos, eu fiz desenho quando eu tinha 8 e acabou. Quando você entra com isso, nessa faixa entre 11, 12, 13, 14, 15 anos, isso é mais determinante, fica mais presente na vida adulta depois. E isso eu estou falando a partir de observação nossa. Claro, não tem nenhum estudo, nenhum embasamento científico. Mas a gente foi percebendo que é mais potente enquanto mudança pessoal. Sabe? Porque é uma coisa mais entrosada no seu dia a dia. A mudança ocorre, como eu falei, não simplesmente no momento que a criança vai para o palco ou vai para o lugar de contar a história. Acontece no dia a dia, nas escolhas, em ela saber escolher, ela saber se colocar na escola com os professores, futuramente no trabalho. Eu acredito que a receptividade deve ser muito grande, porque é um processo de humanização. Desculpa, a receptividade dos varia alunos. Também, porque também é difícil a gente se entregar para um projeto no qual a gente vai se expor, né? Então, muitas vezes o aluno quer fazer, mas tem a timidez, essa faixa etária tem muito essa questão, eu sou tímido, eu vou aparecer, como é que eu vou ficar, se eu estou bonita, se eu não estou, se os meus amigos vão junto ou não vão, o que vão pensar de mim se eu fizer, né? É uma idade que é bem complicada nesse sentido. Então, muitas vezes a gente tem uma inscrição alta e chega no dia da oficina, eles ficam retraídos e não vão, aí no segundo dia ficaram sabendo que foi legal no primeiro, aí enche de novo. Tem escola que não, que eles já têm uma cultura de participar dessas coisas, então a inscrição é cheia, o primeiro dia é cheio, o segundo dia é cheio, né? Isso varia muito de bairro para bairro. Você não acha que isso é uma coisa que tem que ser permanente, não só esporádica? Com certeza. A gente acredita eu acredito muito na função social, no papel social do artista. Eu acho que a gente está ali para intervir na sociedade e fazer com que as pessoas vivam melhor. Como você disse, né? Fica naquela situação de, na infância eu fiz isso. Não tem infância, você fez isso desde a infância. Sim. Né? Eu acho que tem que vir acompanhando o seu desenvolvimento, seu treinamento para se expressar. Né? Hoje está cada vez mais presente o ensino de artes como matéria curricular nas escolas. Né? O ensino de dança, o ensino de teatro, mas a gente sabe que ainda não é uma realidade. Então, o projeto, ele nasceu dessa ideia de, enquanto isso não é uma realidade, que a gente pelo menos consiga provocar outros artistas para que levem também projetos à periferia, provocar as escolas que invistam nesse tipo de projeto. Tem algum acerto, alguma conversa sua com a Secretaria de Educação para que isso se transforme numa rotina? Então, esse é, como eu falei, um projeto piloto. A gente está na Lei Murilo Mendes com ele, né, subsidiado pela lei.
E estamos tentando editais em outras formas de incentivo, tanto de fundo quanto de lei de captação. A ideia é que ele seja mais permanente. A gente formatou todo o projeto juntamente com a Secretaria de Educação, para não ficar uma coisa desvinculada da escola, porque senão não funciona, né? Eu sei que a Secretaria de Educação tem ensino de dança, de teatro, de outras formas artísticas, mas ainda não conseguiu, pelo que eu percebo, atender a todas as escolas, né? Mas vocês estão atuando nas escolas municipais ou estaduais também? Não, por enquanto, esse projeto a gente conseguiu atender a 20 escolas municipais, o que a gente sabe que é muito pouco, porque são mais de 100 escolas, né, e a gente consegue atender só a 20, por enquanto. Como é que você faz a seleção de qual escola você vai atender? A gente fez o seguinte, pegamos a listagem que a Secretaria de Educação passou para a gente, pegamos a divisão pelas áreas da cidade e fizemos uma divisão prévia, claro, porque isso vai mudando ao longo da marcação, mas que a ideia é que a gente atenda proporcionalmente a cada área da cidade. Então, a área que tem 8, 9 escolas, a gente vai umas 2, 3, 4 vezes. A área que tem menos escolas, tem 5 escolas só naquela região, a gente vai em 2 escolas. Então, a gente fez uma divisão, assim, de acordo com as regiões mesmo, e a gente faz o contato e vê também o interesse daquela escola, a disponibilidade, porque tem escola também que já tem os seus projetos, ou que não tem espaço físico, ou que não tem, enfim, tem as suas questões, né? E a gente também não pode forçar uma entrada nessa escola, né? Então a seleção também se dá de forma natural, sob esse prisma. Mas a nossa divisão inicial foi pelas faixas etárias que a escola tem, se atendem, né, se o projeto está dentro dessa faixa etária, e pela divisão nas regiões da cidade. O seu projeto está visando qual faixa etária, então? 12 a 14 anos. A princípio, a gente pensou em trabalhar com 8º e 9º anos da educação do ensino fundamental. Mas a gente já viu que isso é flutuante a cada escola, porque tem muitas crianças que estão fora dessa idade em que se espera, né, fora da série que se espera para cada idade. Mas a gente está trabalhando agora dentro dessa faixa etária e está funcionando melhor. E o projeto Conta Aí na Peri ainda será o tema do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa sobre o projeto Conta Aí na Peri com a atriz e professora Cíntia Brudiolo. Cíntia, no último bloco você falava dessa questão das inscrições, né? As inscrições às vezes correspondem de acordo com a escola, e isso já mostra que parte do interesse dos alunos, né? São os alunos que escolhem ou não participar do projeto. Exatamente. Isso é um diferencial também. É um diferencial porque o que normalmente se vê em termos de educação em artes para as crianças e jovens é que eles são obrigados a fazer. E a gente entende que não, cada jovem tem como canalizar sua aptidão para uma determinada questão. Tem uns que são melhores no esporte, tem uns que vão se desenvolver melhor na pintura, outros vão para a contação oral. Então, uma das diretrizes básicas do nosso projeto é exatamente a escolha. Você escolhe participar ou não, e uma vez lá dentro, você escolhe qual área artística você quer se aprofundar. Como eu estava falando, é justamente para trabalhar a crítica, a cidadania, como conceitos pessoais e práticos na sua vida. Se você não consegue nem escolher se você quer ou não participar e de que forma você quer participar, como você espera que futuramente esses jovens vão participar e escolher representantes, escolher profissões, né? A ideia é exatamente essa, trabalhar a escolha como um mecanismo de inserção social plena, né? E dentro desse processo todo de criação, né, que eles passam aí, os participantes, como que depois é divulgado, né? É dentro da escola, ultrapassa os muros da escola? A nossa ideia é que ultrapasse. A gente tem, uma das questões que a gente, no desenvolvimento do projeto, percebeu que precisava, é justamente levar isso para o restante da população. Porque a gente ficar dentro, intramuros, eu acho que é muito pouco, sobretudo enquanto provocação. Né? Então, tem um fotógrafo que é um fotógrafo artístico, ele vem também da formação de teatro e de artes, e é fotógrafo e acompanha a gente registrando tudo o que acontece. O objetivo não é que ele fotografe momentos em que a criança está ali bonita, posando, o grupo fazendo pose, não. O que a gente quer não é isso. São momentos em que o aluno está tão envolvido com aquilo que está fazendo, que ele está ali integralmente, ele está sendo os momentos de transformação. Né, os momentos em que ele está sendo tocado por essa experiência artística. Então, aí a gente produz por oficina, por escola, 200 a 300 fotos,
que depois a gente disponibiliza para a escola usar como quiser ao longo do ano, se quiser montar mural, se quiser montar álbum, portfólio, como quiser. A gente faz uma seleção de entre 40 e 70 fotos e coloca na nossa página no Facebook, no nosso blog na internet, para que a população, de forma geral, tenha acesso. E aí estamos sempre também trabalhando nessa divulgação toda semana, fazendo postagens para as pessoas, tanto para os alunos se verem, quanto para o restante da população ver o que está acontecendo, né? A gente tem um grupo de discussão do projeto e aí todos os alunos que fazem parte, a maioria tem Facebook, então a gente coloca eles no grupo, os que quiserem, também não é obrigatório fazer parte. Então a gente mantém esse contato. E no segundo semestre a gente vai ter uma exposição no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Então entre outubro e novembro a gente vai ficar ali numa Galeria Heitor de Alencar, se eu não me engano, com 30 fotos do projeto, aí sim ampliadas em tamanho grande, né, abertas à população. Você falou que esse projeto ele é piloto, né? Isso. Qual as chances de ter continuidade? Você tem que apresentar que tipo de resultado para que você possa voltar com esse projeto lá? Então, a ideia é que justamente esse tipo de retorno, tanto de fotografias, depoimentos, a gente colhe depoimentos nas escolas, avaliação da equipe diretora da escola. Então a Secretaria de Educação vai avaliar o seu trabalho para dar continuidade ou não? Também, mas não, como é um projeto independente, né, na verdade não depende da secretaria para funcionar. Né, ele depende do grupo Conta E Histórias e da entrada em outras leis de incentivo, outros programas, conseguir outros tipos de financiamento. Conquistar patrocínio. Exatamente. E a aí... Lei Murilo Mendes, nesse sentido, ela é muito generosa, porque ela te dá a verba. Né? Você não tem que ir para o mercado conseguir essa verba. Mas a gente está, por exemplo, com um projeto aprovado na Lei Estadual de Incentivo. E aí a gente já precisa de empresas que enxerguem a relevância social desse projeto e aí invistam dinheiro de imposto, que é o dinheiro que iria para o imposto. A Murilo Mendes, para poder te dar dinheiro de novo, ela vai querer um resultado. Exatamente. A gente sabe que para atender os artistas de Juiz de Fora é difícil, é muito tem difícil muita gente concorrendo, que volte, né, que um projeto retorne. Não é impossível. Mas a nossa ideia é justamente ir colhendo esses materiais, tanto para divulgação quanto para registro do que está acontecendo, né, para que a gente tenha material para pleitear outras formas de incentivo. Eu acho importante também até ressaltar essa questão da Lei Murilo Mendes, porque às vezes as pessoas acham que a lei é voltada para a produção artística, mas no caso de vocês, por exemplo, está contemplando não só a arte, mas também a educação, essa transformação social. Né? Eu acredito que quanto mais, o que eu venho percebendo, na verdade, quanto mais coligações você consegue fazer, arte, educação, responsabilidade social, o projeto ele tem muito mais potencial de funcionamento e potencial de aprovação. Mas na verdade, não foi pensando nisso que a gente formatou o projeto. Porque, como eu falei, é um projeto que vem sendo gestado há bastante tempo, a partir da nossa prática. Então, a gente ir contar a história nos lugares, a gente vem percebendo as necessidades, para onde o vento está soprando, né? E a lei tem, sim, uma preocupação com formação de artistas, com levar a arte, descentralizar a arte, levar para o maior número de pessoas e que geralmente não têm acesso, né? Trabalhar aliado à educação. Eu sei que a FUNALFA tem outros projetos ligados à educação em artes, né? Não só através da Lei Murilo Mendes isso é possível, mas a lei tem sim. A questão, eu acho que a grande questão são os artistas perceberem o seu papel pleno na sociedade e não ficarem restritos a um produto artístico unicamente. Não estou criticando o fato de você entrar na lei para construir um espetáculo teatral ou para produzir um livro. Tem que ter isso. Mas os artistas têm outras possibilidades para a sua atuação artística. Né? E a educação é uma delas, com certeza. Eu acredito muito nisso. E, Cíntia, você encontra resistência quando você chega nessas escolas em relação a profissionais que já estão ali atuando na sua área? A nossa ideia é que a gente integre esses profissionais, né, que eles, de alguma forma, contribuam com a oficina. Então, muitas vezes, quem faz a mobilização para que os alunos participem são eles. Né? O que a gente já teve até agora, não enfrentamos nenhum tipo de problema, não. Em projetos anteriores, com outras equipes, já aconteceu esse tipo de coisa assim. Então, depende muito da forma como você entra na escola, né? Da forma como você, estranho, que está vindo de fora, se apresenta.
A gente está ali para fazer uma oficina de uma semana com os jovens. É uma experiência artística que pode potencializar o fazer cotidiano desse professor. Esse profissional lá da escola faz parte do serviço dele trazer isso também, exatamente, não é? Com certeza. E assim, tem muitos que entendem assim, e tem outros que não entendem dessa forma, né? Então, de nossa parte, a gente sempre tenta uma inserção que seja participativa na escola, aproveitando que a escola já tem. Muitas vezes os alunos que fazem as oficinas com a gente são alunos que já fazem outras oficinas de audiovisual, de capoeira, de teatro, de literatura, enfim. Porque já são alunos motivados para isso. Nosso programa está terminando, mas antes gostaria de ressaltar, você já tem 20 escolas pré-selecionadas, mas ainda as escolas, até mesmo particulares ou outras municipais que queiram participar, ainda existe essa possibilidade? Vocês têm algum contato? Sim, a gente tem sim. A pré-seleção, como eu falei, ela não é restritiva, é para a gente ter um norte, não tem como a gente ligar para 100 escolas para fazer esse contato. Então a gente está fazendo por etapas, né? Vamos ligar para essas 20 primeiro, se alguma não puder, não se interessar, a gente vai, claro, entrando com outras. Então tem o contato sim da produtora, que é a Leninha, que faz os agendamentos, né? O telefone está aparecendo aí. Alguma escola municipal que queira, que tem interesse, que tenha a vontade de levar o projeto, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o máximo para tentar atender. O que a gente quer é justamente que as escolas tenham vontade de levar a gente, porque aí as coisas funcionam muito melhor. Agora, escolas municipais, escolas particulares não estão contempladas dentro desse projeto, o que não impede que a gente faça algum tipo de participação na escola. Então, também podem entrar em contato com a gente no mesmo número. E a mesa de debate se encerra aqui. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados de hoje, os nossos debatedores também. E obrigado pela sua companhia. Lembrando que você assiste a reprise desse programa hoje às 5h35 da tarde e logo em seguida às 6h30 da noite as notícias do dia no Jornal da TVE. Ótima tarde para você, até mais.